Bom, então a gente vai fazer uma revisãozinha bem rápida sobre equações e inequações lá para o 7º ano. 2x² mais 3xy, e nós vamos substituir o x por 5 e o y por 3. Lembrando que quando não tem nada aqui, ó, é porque tem uma multiplicação. Então, entre o x e o y tem uma multiplicação, assim como entre o 3 e o x também tem uma multiplicação. Vamos substituir, então, por 5x e por 3 o y. Nesse sentido, a equação que é 2x² mais 3xy, nós vamos colocar aqui, ó, 2 no lugar do x, o 5. 2 vezes 5² mais 3 vezes o x, que vale 5, vezes o y, que vale 3. Então, sempre substituindo pelos dados que o exercício me fornecer. Aqui eu usei 5 e 3 porque o exercício está falando do 5 e do 3. E agora a gente vai fazer por partes. 2 vezes 5² é a mesma coisa que 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. 2 vezes 25 mais 3 vezes 5, 15. 15 vezes 3, 45. 2 vezes 45, nós estamos aqui nessa parte agora, 2 vezes 25, 50, mais 45, ou seja, 50 mais 45 dá 95. Essa é a resposta para essa equação onde x vale 5 e o y vale 3. Desse mesmo modo, a pergunta agora é a seguinte: determine a raiz das equações. O que significa determinar a raiz? Nós vamos encontrar o valor de y aqui, porque é o y que é a incógnita para essa equação. Para resolver essas equações, nós vamos isolar a incógnita de um lado e o número nós vamos passar para o outro lado. Então, tá vendo esse y que está aqui? Nós vamos passar ele lá para o outro lado. E esse 10, que está aqui do lado esquerdo da nossa equação, nós vamos passar para o lado direito do sinal de igual, lembrando das operações inversas, né? Porque o y aqui ele está positivo, ele vai passar para lá negativo. Então fica assim, 3y, já estava aqui o 3y, o y que está do lado direito positivo, agora ele vai ficar negativo. 3y menos y vai ser igual a mais 2, o mais 2 já estava ali, e o mais 10 que vai passar para o outro lado, ele vai ficar menos 10. Ou seja, 3y menos y é igual a mais 2 menos 10. 3y com menos y dá 2y. 2y é igual a mais 2 e menos 10, menos 8. Resolvendo aqui na parte de cima, né? A operação inversa, porque aqui no 2y é 2 vezes y. A operação inversa dessa multiplicação é a divisão. Então, nós vamos pegar esse número 2 e vamos passar para o outro lado dividindo. Y é igual a menos 8 dividido por 2. Entenderam o que eu fiz aqui? O 2 que estava multiplicando passou dividindo. Então, y é igual a menos 8 dividido por 2, menos 4. Essa é a raiz para essa equação. Nessa outra equação, nós temos uma propriedade da distributiva. Esse número 6 está multiplicando tudo que está dentro dos parênteses. Está vendo que não tem nenhum sinal, não aparece nada aqui entre os 6 e os parênteses? Quando não aparece nada, é porque tem uma multiplicação. E na propriedade da distributiva, é por isso que ela se chama distributiva, né? Porque nós vamos distribuir aqui, nós vamos fazer o chuveirinho aqui nessa parte da nossa equação. 6 vezes x, 6x. Mais, olha lá, o sinal de positivo aqui, 6 vezes 5, 30. 6x mais 30 é igual a x. Do mesmo jeito que nós fizemos no exemplo anterior, nós vamos isolar o x de um lado, né, que é a nossa incógnita, e o 30, que é o número, nós vamos passar lá para o outro lado. Beleza, então fica 6x, já está do lugar certo, do lado esquerdo. Esse x que está positivo vai passar negativo, 6x menos x é igual a
O 30, que era positivo, vai passar negativo, menos 30. 6x menos x é igual a 5x. 5x é igual a menos 30. Vamos resolver aqui em cima de novo. O x está sendo multiplicado pelo 5, é 5 vezes x. Então, nós vamos pegar esse 5 e vamos passar lá para o outro lado com a sua operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. X é igual a menos 30 dividido por 5. Ou seja, x é igual a menos 30 dividido por 5 vai ser igual a menos 6. Essa é a raiz para essa equação. Para o próximo exemplo da revisão sobre equações e inequações, nós temos a fração, a soma de frações, para a gente encontrar esse valor de x. Lembrando que na soma de frações com denominadores diferentes, nós precisamos encontrar o MMC. O MMC vai ser entre 3 e 7. Então, coloca do ladinho aqui, ó, 3 e 7 e vamos fazer o MMC. Primeiro, a gente pensa no 2. Não dá para dividir nenhum número por 2, então a gente vai para o 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. O 7 não dá para dividir por 3, então a gente mantém o 7 aqui. O próximo número que dá para dividir aqui é o 7. 7 dividido por 7, 1. 1 e 1. E agora, como nós já chegamos no 1 e 1, para calcular o MMC, 3 vezes 7, 21. Ou seja, o MMC do 3 e do 7 é 21. Você vai fazer um traço de fração aqui, colocando o número 21 embaixo. E aí a gente pega aquela regrinha, né? Eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 21 dividido por 3 vai dar 7. 7 vezes x, 7x. Então, entenda o que eu fiz. 21 era o MMC do 3 e do 7. 21 dividido por 3, 7. 7 vezes x, 7x. Mais, porque nós temos o sinal de mais aqui, 21 dividido por 7 dá 3. 3 vezes x, 3x. Isso tudo vai ser igual a 5. Então, nós fizemos o MMC, dividimos pelo de baixo e multiplicamos pelo de cima. Agora ficou fácil. 7x mais 3x, 10x. 10x dividido por 21 é igual a 5. Esse 21 que está dividindo, nós vamos passar lá para cima multiplicando. Ou seja, 10x é igual a 21 vezes 5. 10x é igual a 21 vezes 5, vai dar 105. Esse 10 está multiplicando o x, nós vamos passar só o 10 para lá, dividindo. Então, x é igual a 105 dividido por 10, que é igual a 10,5. Então, essa vai ser a resposta dessa nossa equação.